Saudação, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Diácono Paulo mais uma vez aqui para meditar com vocês a palavra de Deus. Eu peço que vocês assistam todo o conteúdo deste vídeo, aprenda juntamente comigo a palavra de Deus. É muito importante que eu vou falar aqui, muito gostoso para os nossos ouvidos e é uma grande verdade. Quero que você deixe o seu comentário nesse vídeo do que você está achando dos temas, tá bom? Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Esse vídeo também vai para o meu canal no YouTube, Diácono Paulo César. Lá, os irmãos que não são inscritos, eu convido os irmãos a se inscreverem. Esses dias eu estava observando e graças a Deus já alcançamos 200 ou um pouquinho mais de 200 vídeos de mensagens, tanto de igrejas a qual eu ministrei, como de mensagens como agora, na minha própria residência. Glória a Deus por isso. Também é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Hoje eu quero falar que não há limite para o seu dom. Não há limite para o seu chamado. Quando a gente observa, e eu quero colocar um homem muito conhecido, chamado José, um dos 11 filhos de Jacó. A Bíblia diz que este jovem, que outrora era jovem, teve um chamado, teve sonhos, e era necessário que esses sonhos se cumprissem para que o nome do Senhor fosse exaltado e para que o povo de Israel não viesse ser mortos, mas que o povo de Israel, através da promessa de Abraão, de Deus para com Abraão, se cumprisse. Então Deus deu sonho para José para preservar a sua família e para a sua família cada dia mais crescer, né? Observe que José teve um chamado. Observe que nós temos um chamado da parte de Deus. Eu lembro que quando eu era criança, eu achava que eu ia ser tantas outras coisas, menos pregador do Evangelho. Eu acreditava que eu ia ser, por exemplo, ator de novela, porque eu não tinha vergonha de apresentar alguma peça teatral. Participei durante 1 ano ou um pouco mais, gostei muito e eu falei, vou ser um ator. Mas não era isso que Deus tinha para mim, e Deus me guiou em outros pastos verdejantes. Hoje eu entendo o chamado de Deus na minha vida. E José não era diferente. Muita situação tentou paralisar os sonhos de José e o chamado de José. Mas a Bíblia diz que José passou, por exemplo, como traição quando ele contou os sonhos para os seus irmãos. Ele contou os sonhos e os seus irmãos se iraram, e a Bíblia diz que seu pai não gostou também em primeira instância, mas posteriormente ficou calado e guardou aquilo no seu coração, porque Jacó era um homem que tinha experiências com Deus, muitas. Outros vídeos mais pra frente eu posso tratar disso, questão de Jacó, foi um grande homem de Deus também, tá? Mas José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, por causa que os seus irmãos o invejavam, os seus irmãos debochavam dos sonhos que ele tinha, e esses sonhos a Bíblia diz que vêm da parte de Deus. E a Bíblia diz que eles tentaram matar José, queriam arrumar alguma forma de matar, de acabar com seus sonhos. E a Bíblia diz que um de seus irmãos disse, nós não podemos matar o nosso próprio irmão, vamos jogar ele na cova. E a Bíblia menciona que a cova estava vazia. Depois da cova, José é vendido para os seus irmãos. E a Bíblia diz que os seus irmãos vende ele e ele vai parar futuramente na casa de Potifar. E da casa de Potifar, quando a mulher de Potifar
vê que ele é um jovem formoso e bonito à vista, e ela tenta deitar com ele, e ele não, porque ele quis cumprir o chamado de Deus na sua vida. Ele quis cumprir tudo aquilo que Deus falou que ele ia cumprir. E a Bíblia diz que ela armou uma artimanha e conseguiu enganar todos ali, até mesmo o seu esposo. E a Bíblia diz que Potifar lança ele no cárcere, onde ficavam os presos de Faraó. E em todas as dificuldades e problemáticas, Deus estava com José, porque não há limite para o dom de Deus. E quando a gente aceita o dom de Deus, vai se cumprir independente dos obstáculos. Independente dos obstáculos. E a Bíblia diz que ele cai no cárcere. Deus tinha dado sonhos para ele, agora Deus dá interpretações para ele interpretar sonhos. Para cumprir o que Deus falou, eu vou colocar você como governador da sua família. Mas não explicou para José e nem para sua família como. E qual o objetivo disto? E a Bíblia diz que ele começa a interpreta o sonho do padeiro, interpreta o sonho daquele que levava o vinho para o seu senhor. E a Bíblia diz que cerca de 2 anos depois, José sai daquele cárcere exaltado ali, sem nenhum dano ali, e vai parar como governador, porque ele interpreta o sonho de Faraó. Glória a Deus. Perceba um detalhe. José não conseguiu interpretar o seu próprio sonho. Mas para cumprir o sonho de José, Deus usou ele para interpretar outros sonhos de tais. José não conseguiu interpretar o sonho daquele momento. Ele só disse, olha, eu vejo, por exemplo, o sol e a lua e 11 estrelas prostrando diante de mim. Mas depois de experiências com Deus, Deus começa a usar ele em interpretações. Interpretações. O Senhor, Ele vai nos dar muitos dons. Deus distribui sobre nós vários talentos, para que nós percebamos que não estamos sozinhos, e para que as pessoas percebam que Deus nos usa sim, até a gente chegar no auge, aonde Deus quer, para a glória dele. E a Bíblia diz que José governa todo o Egito, traz os seus 70 parentes, né? E a Bíblia diz que durante 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de fome, Deus estava com José. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem um chamado da parte de Deus, permaneça nesse chamado no nome de Jesus. Só obedeça a voz de Deus e faça como José, faça como Abraão. Sai para onde Deus te guiar. Vai. Mesmo que seja doloroso, mesmo que seja árduo, se Deus faz promessas, Ele cumpre. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu observo que, por exemplo, o Senhor me separou como ministro da palavra de Deus. É por isso que se tiver uma pessoa para ouvir, eu ministro. Se tiver 1 milhão de pessoas para ouvir, eu vou ministrar da mesma forma. Glórias a Deus. Se tiver púlpito para pregar, eu prego. Se não tiver e tiver redes sociais, eu ministro para aqueles que estão nas redes sociais. Se não tiver redes sociais, internet, eu ministro para mim mesmo. Eu canso de ouvir, não canso, né? Eu ouço constantemente as minhas próprias mensagens, porque Deus fala comigo através das palavras de Deus. Porque tudo que sai da boca daquele que tem um dom e exerce esse dom, é Deus falando, é Deus guiando, é Deus direcionando a palavra. E nesta tarde eu quero falar com vocês que estão me ouvindo. Não desista do seu chamado. Não há limite. Vai em frente, vai. E vai dar tudo certo. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir. E o nome do Senhor vai ser exaltado. E lá na frente você vai entender, olha, tudo que eu fiz foi por uma boa obra.
uma boa causa. Tudo que eu fiz valeu a pena. Porque morar com o Senhor eternamente não há preço. Então a gente trabalha aqui cumprindo o chamado ID do Senhor. Não falo só de pregação, louvor, amar o seu próximo, interceder, tantos dons. Mas não deixe esse dom se enferrujar. Não há limite para tanto. Observe que muitos homens de Deus passaram cumprindo todo o seu chamado. Muitos cumpriram a vida toda. E lá no final falou, valeu tudo a pena, Senhor. Combati realmente um bom combate. Acabei a carreira. Finalizei o que o Senhor queria na minha vida e eu guardei a fé. Deus abençoe você. Cumpra a sua chamada até o fim. E a Bíblia diz que dar-te-ei a coroa da vida. Deus abençoe.